Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para nós a aula de ciências, a última aula da unidade 3, tá? Antes da gente iniciar a unidade 4. Então, nós vamos retomar um pouquinho sobre o conteúdo das cadeias alimentares. Nós vamos estudar da página 19 até a página 21 e eu trouxe também umas atividades extras para a gente fechar esse conteúdo. Então, você se lembra que nós estávamos estudando na aula passada? Nós estávamos estudando essas relações alimentares, né, estabelecidas dentro de uma cadeia alimentar. Você se lembra? Então, olha ali, temos um exemplo, ó. Como é formada uma cadeia alimentar? Então, ela é formada por produtores, em primeiro lugar, né, que são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento. Quem são mesmo? As plantas, os vegetais. Por meio da fotossíntese, eles realizam, né, esse processo e conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, eles são os únicos que conseguem realizar a fotossíntese. E aí, depois, nós entramos na parte dos consumidores. E aí, nos consumidores, nós temos vários, né? Sempre do menor para o maior. Então, nós temos ali, ó, produtores, que são as plantas, né? Os consumidores, tem alguns consumidores que comem as plantas, por isso eles são herbívoros. Outros consumidores que já comem, né, algum animal, por exemplo, são o quê? Carnívoros, e geralmente já fazem parte ali dos consumidores secundários, né? E depois nós temos os decompositores, que vão comer também os consumidores aí, depois que eles estiverem mortos, né, num processo de decomposição, que são quem? As bactérias e os fungos. Então, vamos lá? Acompanhem comigo toda essa aula. Então, meus amores, como funciona a cadeia? Como eu acabei de dizer, temos ali a árvore realizando a fotossíntese por meio do quê? Um componente muito importante, o sol, né, que transmite o que para a planta? Energia para que esse processo da fotossíntese seja realizado. Ótimo! A planta, ela precisa do que para realizar a fotossíntese? Ela precisa de nutrientes, né, que vem da onde? Do solo. Precisa do que? Do sol, que é energia, e também do gás, o que? Carbônico. Então, ela pega o gás carbônico, perdão, e libera o gás oxigênio, fundamental que para a nossa existência, para a nossa respiração e até a própria planta depois, né? Utiliza o gás oxigênio. Então, essa cadeia é constante, ela não tem fim, como eu falei nas outras aulas. Um processo e cada ser depende um do outro para continuar a existência de vida no nosso planeta. Então, olha só. Então, os produtores, né? Aí depois temos ali o consumidor, no caso ali o que? Uma vaca que vai comer o que? A planta, né? E depois o decompositor, depois da vaca estiver morta mesmo, eles vão decompor porque eles fazem esses pedacinhos do ser ficarem minúsculos e aí eles voltam para o solo em forma de nutrientes, tá? Então, essa é uma cadeia alimentar completa. Essa daqui não tem na sua apostila, tá? A Pro colocou apenas para vocês se recordarem de como funcionava esse processo. Então, agora sim, página 19, vou esperar você abrir a sua apostila e aí eu vou explicar aqui o exercício 6, que diz assim, ó. Observe o esquema a seguir, identifique qual caminho de setas representa a transferência de energia e qual representa a transferência de matéria na cadeia alimentar. Você se lembra que eu disse na aula anterior que toda a cadeia vai passando energia um para os outros, todos os componentes da cadeia, só que o que vai acontecendo? Ela vai diminuindo. Então, o último que receber vai receber o quê? Menos energia. O primeiro que receber vai receber mais energia. Então, quem recebe bastante energia ali em primeiro momento? Os produtores. Então, eles recebem a energia do sol, tá? E a respiração e outros processos são realizados pelos produtores. Ótimo! Depois, passa para quem? Para o consumidor primário. Então, a energia do produtor, quando o consumidor primário herbívoro comer ali o produtor, ele vai retirar um pouco de energia também.
vai continuar o processo de respiração e outros processos. O segundo momento, um consumidor secundário, após, consumir o consumidor primário, vai receber um pouquinho de energia também. E, por fim, os decompositores. Porém, os produtores também retiram e recebem energia dos decompositores. Então, tá vendo? Essa cadeia, ela não tem fim, como eu sempre estou refrisando aí para vocês, tá bom? Retomando, né? Então, agora, de acordo com esse estudo, vamos responder a página 19 juntos. Pega o lápis e a borracha e vamos ver, ó. Setas laranjas representam o que, meus amores? Isso que eu estou dizendo, energia. Então, anota aí. Setas laranjas representam energia. As setas na cor marrom, se necessário for, volta lá e olha novamente o desenho. A seta na cor marrom representa a matéria. Então, anota aí, a seta na cor marrom representa a matéria. Letra C. Explique com suas palavras o que acontece com a energia no decorrer da cadeia alimentar. O que é isso que a Pro acabou de dizer? O que vai acontecendo com a energia? Então, a quantidade de energia diminui no decorrer da cadeia alimentar, pois os seres vivos a utilizam para realizar as suas atividades. Então, assim, eu recebi um pouquinho, de energia daquele ser que eu comi, mas eu usei um pouquinho, né? Então, vai sobrar o quê? Menos ainda, tá? Porque a gente desenvolve as nossas atividades, aquilo que a gente comeu também, enfim, vai diminuindo, tá? Parte é transferida para o meio ambiente em forma de calor e as outras são utilizadas em respiração e outros processos. Então, anota aí. Letra D. Explique com suas palavras por que dizemos que a transferência de matéria na cadeia alimentar forma um ciclo. O que a Pro repete tantas vezes? Porque a transferência da matéria é um ciclo, porque nada se perde. Então, meus amores, até quando o ser está em decomposição, ele vai ser utilizado para virar nutriente. Nada se perde nessa cadeia, é uma cadeia constante e perfeita. Toda a matéria que compõe o corpo dos seres vivos, assim como as suas partes e restos, é decomposta pelos fungos e bactérias, ficando novamente disponível no ambiente para ser utilizada. Beleza? Anotou? Pausou o vídeo? Então vamos continuar. Na página 7, vocês vão fazer em casa. Então, pessoal, tarefa, tá? A imagem a seguir, sozinhos, daí eu quis dizer, mostra uma forma diferente de apresentar os seres vivos de uma cadeia alimentar, que é conhecida como pirâmide ecológica. Nela, os seres vivos são agrupados conforme a função e a posição que ocupam nas cadeias alimentares. Depois de observá-la, responda ao que se pede. Então, observe a cadeia comigo. Temos lá embaixo da cadeia lá o maior, que as plantas. Em um segundo momento, o que você acha? Os consumidores do quê? Ai, Pro não pode falar, então você vai observar. Quem está no segundo, quem está no terceiro e quem está por último, tá? A Pro não vai falar ali, senão eu já vou dar a resposta, mas analisa esse processo. Preencha os espaços vazios com os nomes correspondentes. Então, quem é produtor, quem é consumidor primário, secundário, terciário, tá bom? Letra B. Nessa representação de cadeia, os decompositores não aparecem, ó. Uma dica importante. Em qual posição da pirâmide você acha que seria adequado inseri-los? Então, responda a letra B ali na sua apostila mesmo, aonde se encaixariam os decompositores nessa pirâmide, tá? E responda diretamente no esquema e completando. Certo? Então, quarto ano, página 20 também é tarefa. Olha o exercício 8. Com relação ao processo da fotossíntese, os elementos que são necessários para que ela ocorra são... Então, você vai colocar um X nesses elementos necessários para que aconteça a fotossíntese. E abaixo, você vai escrever o nome deles no local adequado. Ó, no processo da fotossíntese, a planta absorve e, na presença do sol, a presente nas folhas fornece a energia necessária para que esses elementos sejam transformados em glicose, que é distribuída pela planta. Então, primeiro coloca o X para depois colocar as palavras abaixo, tá bom?
Página 21 é um desafio. Considere a seguinte teia alimentar. Um filhote de capivara que vivia na beira de um banhado alimentava-se de capim. Então, a teia alimentar é que está o quê? Dentro da cadeia alimentar, né? Ele foi capturado por uma cobra que mais tarde foi apanhada por um gavião. Mas a história poderia ser outra. O gavião poderia ter caçado um rato ou uma ave, outra ave. E a cobra poderia ter capturado um passarinho que havia comido um inseto. De acordo com essa teia alimentar, avalie as frases seguintes e marque a correta. Uma só. Então, você vai analisar qual dessas frases está correta de acordo com essa situação. A energia contida no produtor diminui gradualmente ao passar de consumidor a consumidor? A energia do produtor aumenta gradualmente nos diferentes elementos da cadeia alimentar? A energia do produtor não sofre qualquer alteração nos diferentes segmentos da cadeia? O que você acha, de acordo com tudo que nós vimos? Na teia alimentar, como os animais são de tamanhos diferentes? A quantidade de energia do produtor pode ser diferente? Letra E. A complexidade da teia alimentar não interfere na quantidade de energia transferida que permanece inalterada? Então, responde para mim apenas uma correta. E agora, meus amores, atividades no caderno para a gente fechar com chave de ouro esse conteúdo. Relações entre os seres vivos. Então, nesse primeiro exercício, vocês vão completar as frases com a palavra adequada. 1. Taranana, é o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. Número 2. Por produzirem seu próprio alimento, as são chamadas de seres. Número 3. Os e os outros que não produzem, mas consomem o que existem na natureza, são chamados seres. E 4. Os seres vivos que se alimentam de seres são chamados... Entenderam? É isso mesmo. E a última. Construi uma cadeia alimentar desenhando produtores e consumidores nos lugares indicados. Então, não vale ficar copiando da apostila. Seja criativo, tá bom? E é só o desenho. Então, ali já está colocado o que é em cada local. Primeiro os produtores, depois os consumidores primários, depois os consumidores secundários e depois os consumidores terciários. Tá bom, Gabriel Curti? Então, caprichem, tá? Nessa atividade. Manuela Braga, beijo. Manu Oliveira, beijo. Tá bom, meus amores? E eu espero vocês, Isadora Capel, Isadora Correia, tá? Na nossa próxima aula com as correções. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.